Olá, boa noite a todos. Mais uma vez sejam bem-vindos ao canal JRC. Hoje nós vamos bater um papo a respeito de sucesso nos diagnósticos aí dos veículos. Muita gente fala que para ter sucesso no diagnóstico é preciso uma técnica apurada, tão somente, mas esse fato não é verdadeiro. Existem outros requisitos que dão sucesso nos nossos diagnósticos aí do dia a dia. Por exemplo, se você é um cara que é mecânico e é desorganizado com as suas coisas pessoais, você tem uns 20% de chance de ter sucesso nos diagnósticos dos veículos. E o que isso tem a ver? Eu explico. Se você é do tipo que chega em casa, tira a calça e joga no braço do sofá, joga o tênis no meio da casa, vai fazer uma coisa, começa de um lado, antes de finalizar vai fazer do lado contrário, você pode mudar de comportamento, porque isso vai ter reflexo nos diagnósticos dos seus defeitos aí que você vai pegar no dia a dia. Por que eu falo isso? Eu era um cara extremamente desorganizado em outras áreas da vida, e eu notava que eu passava isso para o meu comportamento no trabalho. Eu não mudei isso totalmente, ainda não posso falar que sou 100% nas organizações, nas minhas coisas em casa, só que eu tive que mudar, no trabalho eu tive que mudar totalmente. Eu era do tipo que se eu pegasse uma área da oficina para varrer, eu começava do lado esquerdo, fazia 2 metros, ia para o lado direito e tentava encurralar o lixo no meio, só que eu não fazia isso de uma forma correta, de uma forma sincronizada. Eu deveria ir de um lado, levar até no meio, depois pegar o outro lado e finalizar. Eu fazia 1 metro agora do lado esquerdo, depois eu fazia 1 metro do lado direito, voltava para o lado esquerdo, fazia mais um, ia para o lado direito. Então isso era uma bagunça total. Então o que eu percebia? Quando eu ia fazer os diagnósticos no carro, que eu pegava, descobria que tinha um defeito no chicote, por exemplo, eu começava a mexer no chicote do lado do sensor, antes de finalizar, de saber o que estava acontecendo, sem ter ainda a certeza de que o diagnóstico estava completo, eu ia para o lado da central. Aí mexia do lado da central, não tinha certeza também se estava bom do lado central, voltava para um lado. Eu não fazia nem uma coisa nem outra, e o tempo passava. O que eu fiz com essa organização? Eu percebi que eu tinha que fazer as coisas por etapa e fechar essas etapas. Anotá-las, inclusive, para mim não ter que voltar mais lá, fazer com toda a segurança do mundo e não voltar mais lá. E foi isso que foi mudando o meu comportamento e foi aumentando a confiabilidade nos meus diagnósticos, foi melhorando a qualidade, fui deixando de errar, entenderam? Porque vocês não imaginam o quanto que a organização ajuda. Então, para fazermos um bom diagnóstico é preciso que estejamos munidos tecnicamente de conhecimento, isso é claro, isso é a primeira coisa que tem que ter. Depois a gente tem que ser organizado, a gente tem que ser muito organizado nesses assuntos. E uma terceira coisa que muita gente não admite é a informação do cliente. Eu falo para vocês com toda a sinceridade e todas as letras. A informação do cliente de como o defeito começou é 50% do diagnóstico já. Você pode acreditar no que eu estou falando. Durante 25 anos trabalhando com carro, eu pude perceber isso. Fundamental as informações do cliente. Por exemplo, quando começou o defeito? Isso pode parecer uma pergunta que não tem nada a ver com o seu diagnóstico. Quando começou? Beleza. Quando começou, não tem nada a ver, mas quando começou, o que você fez quando começou o diagnóstico? Você fez alguma coisa no veículo? Começou dia 20. O que você fez antes do dia 20 no carro? Você abasteceu o carro com um novo combustível? Você fez alguma intervenção no veículo? Levou o veículo em alguma oficina? Fez algum trabalho no veículo? Levou o veículo para fazer algo que não tem nada a ver com o que está acontecendo agora, por exemplo? Teu carro está falhando um cilindro, tu levou o carro para o cara mexer na roda do carro? Para mexer no câmbio? Para mexer na bateria do veículo? Entenderam? Então essas coisas ajudam no diagnóstico. Por quê? Alguém pode ter colocado um defeito lá no veículo sem querer, pode ter ocasionado um problema, deixado uma falha que vai afetar uma outra parte do veículo. Então essas questões, elas são fundamentais. O cara falou que o meu carro estava bom, eu coloquei um acessório lá,
uma trava, e agora meu carro de vez em quando dá umas cortadas, o carro dá umas falhadas. O que tem a ver isso? Pode ser que não tenha nada a ver, mas nós precisamos investigar. Você, além de fazer as coisas que são corriqueiras, você vai verificar o que o cara fez no alarme, onde que ele cortou os fios, onde que ele ligou, onde que ele folgou o terminal e se ele reapertou. Então, pessoal, é de fundamental importância você fazer a entrevista com o cliente. No passado, aí nas concessionárias, a gente não tinha essa oportunidade. O mecânico não tinha contato com o cliente, ele não poderia nem... Quem tinha o contato com o cliente era o consultor técnico. Como que a gente fazia? A gente pedia para o consultor tirar o máximo de informação do cliente. Só que os consultores no passado, eles não eram técnicos, eles não entendiam de carro. Eles entendiam do burocrático, de abrir a ordem de serviço, discriminar as reclamações do cliente. Eles não tinham esse know-how, né, de ter o conhecimento técnico que o mecânico tinha lá dentro da oficina. E assim o mecânico ficava muito prejudicado. Mesmo ele tendo muito conhecimento, ele ia usar a técnica dele, mas ele não tinha esse lado aí, essa ferramenta de informação do cliente para ajudá-lo. Isso atrapalhava demais. Isso é algo que não ocorre nas oficinas particulares, né? Você tem um contato direto com o cliente e você pode explorar o máximo, né, para você facilitar o seu trabalho. Então, pessoal, são essas coisas que eu queria falar para vocês a respeito do diagnóstico. Isso a respeito do lado comportamental. Agora nós vamos falar do lado técnico. Quando a gente fala conhecimento técnico, não tem nada a ver com o comportamento. Como você gerencia seus conhecimentos ao lidar com o veículo, ao fazer diagnóstico nos sistemas. Eu vou dar alguns exemplos aqui que podem ajudar no dia a dia, que pode inclusive mudar o comportamento de muita gente. Eu vou citar exemplos de um defeito particular só para a gente entender. Pode ser em qualquer área do veículo, mas eu vou citar uma área. Vou dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que na sua oficina chega um carro da Volkswagen, um Gol, que ainda usa distribuidor com ignição eletrônica, por exemplo, com distribuidor com ignição do tipo Hall. Vamos lá. Esse veículo tem um histórico, segundo o cliente, que de vez em quando ele apaga no trânsito. Você colocou um scanner e de repente o scanner te fala que o defeito lá é no sensor Hall, dá um código de falha de distribuidor condenando o sensor Hall. De cara, você já vai trocar o sensor Hall? É claro que muita gente faz isso. Não adianta falar que não, que muita gente faz. Muitos não fazem, mas muitos fazem. E às vezes o defeito não é o sensor Hall. O que você precisa fazer? Você precisa testar a alimentação. Alimentação de 12 volts na entrada do sensor, alimentação negativa de 12 volts e verificar uma saída de sinal. Como se trata de um defeito intermitente, provavelmente você vai testar o carro na rua. E testando o carro na rua, de repente você descobre que o carro apagou e realmente está faltando centelha lá na bobina, a bomba de combustível não funciona. Os componentes do veículo aí não são alimentados nessa hora, os injetores param de ser alimentados, sonda, que não interessa muito, né? O que interessa aí na hora é o vital para vocês. Aí você fala, pô, vai ser o sensor. Eu testei a alimentação, estava perfeito, andei agora, e o carro apagou e eu fui olhar, não tinha centelha. Ó, eu vou falar para vocês, eu vou dar a nota aqui desse diagnóstico. Pode até dar certo, mas a nota geral é 100% ineficaz, esse tipo de comportamento. Por que eu falo isso? Baseado em experiência e baseado na tal da história de quebrar a cara. Não é a minha cara que foi quebrada não, de muita gente que eu já vi. Eu não estou querendo ser melhor do que ninguém não, mas eu uso um comportamento que eu não dou essas brechas, entendeu? Tipo, pode falar assim, cara, tu trocou a peça e não é a peça. E se você se basear no que eu acabei de falar, tu testou lá, tu viu que está sendo alimentado. Quais são os requisitos para tu saber se o sensor está ruim? É saber que ele está sendo alimentado e que ele não está mandando sinal para fora. É claro que os outros requisitos vai ter que olhar se o distribuidor está girando. Se não quebrou a engrenagem do comando de válvula lá, se não quebrou a engrenagem do distribuidor, é preciso que você tire a tampa e dê uma partida para ver se ele está girando. E se não girar, como é que vai sair sinal? Isso aí é primário. Mas não é só isso não. Então vamos imaginar que esteja alimentado, você testou na oficina, estava girando, estava alimentado, e você saiu no carro e o carro falhou com você na rua. Aí você for olhar lá, não tem centelha nas velas. Você coloca a caneta de pulso lá, você verifica que não está saindo pulso. Aí você vai trocar o sensor. Ainda não é hora de trocar o sensor. Então, pessoal, é o seguinte.
para não ser muito chato nisso, para a gente chegar logo ao pé da letra, é o seguinte: nenhum tipo de teste de alimentação de sensor que você fez anteriormente serve para você condenar o sensor na hora que ele der o defeito. O teste correto é você, na hora que está dando o defeito, você está com o circuito de alimentação sendo vigiado com um multímetro ou com a lâmpada, não sei como é que você vai fazer, dependendo do circuito. Sair no carro para andar, você tem que sair com um circuito alimentado, ou pelo menos na hora do defeito, ter o cuidado de medir de novo. Aquela medição que você fez lá na oficina e nada é a mesma coisa. Porque já imaginou, o carro, você mediu com o carro parado, já imaginou um mau contato no fio que vai alimentar o distribuidor? Acontece um mau contato na linha positiva, aí tu vai olhar só o sinal que está saindo, tu vê que não está saindo o sinal, aí tu se baseia no fato de que tu testou antes e tinha atenção, mas tu sabe se ela não foi cortada? Tu sabe se o positivo não foi cortado, se o negativo não foi cortado? Entenderam, pessoal? Então, olha só o detalhe. No ato do defeito é preciso que se verifique a entrada de alimentação para ter certeza absoluta de que o sinal não está falhando por falta de alimentação de entrada. Tá? Então, colocou lá, testou, está tendo alimentação? Então, beleza, está tendo alimentação, não está saindo sinal? Mesma coisa, olha, o distribuidor está rodando? Mais uma vez, o distribuidor está rodando? Aquela hora que tu testou lá na oficina que o distribuidor está rodando e nada para o seu diagnóstico agora, é a mesma coisa. Então, você tem que verificar tudo novamente na hora do defeito. Infelizmente tem que ser assim, é um pouco de trabalho, mas é segurança também. Eu sempre tive esse cuidado, eu tenho o maior medo de falar assim, pô, já trocou a peça e não funcionou, ficou ruim. Mas depois que eu virei profissional, eu faço questão de ter critérios aí bem seguros nos meus diagnósticos, para que isso não venha a ocorrer comigo. Pessoal, em todas as áreas do carro, em todas, não interessa se é na injeção, se é na elétrica, se é no motor. Vai fazer diagnóstico para condenar, você tem que ter certeza. Para a gente ser profissional, a gente tem que ser 100%. 99,9% não serve. Infelizmente, a gente não vai morrer se isso não acontecer. Mas a gente tem que trabalhar com essa possibilidade dos 100% de segurança em todos os diagnósticos dos veículos aí, para deixar o nosso cliente bem satisfeito e a gente fidelizar esse cliente. Hoje é muito difícil, eu sei que é muito difícil, é uma parafernália de coisa elétrica e eletrônica, a gente precisa estudar todos os dias. Pessoal, outra coisa que eu peço para vocês, na internet tem muita coisa boa, é só filtrar, muita informação boa, você tem uma oficina, você é um cara que quer ganhar dinheiro, estuda. Hoje eu sei que o povo tem a maior preguiça de ler, hoje não adianta ninguém vir me falar que é mentira, que é verdade. Eu acho que 5% das pessoas, mesmo os que se dizem intelectuais, gostam de ler. As pessoas comuns como nós, que somos mecânicos, estudamos menos do que outras áreas aí, a gente não tem o hábito de ler, mas a gente precisa criar esse hábito. Se quer trabalhar com carro daqui para frente, né? Isso não é daqui de hoje não, é de uns 15 anos para cá e precisa estudar. Porque elas chegam toda hora, não tem como, você precisa ganhar uma experiência com aquilo. Quando você começa a ganhar experiência, já tem uma informação nova. Então você não é 100% porque você sabe a antiga, mas você ainda não sabe a informação nova. Você não pode falar, conheço tudo, eu domino. Você domina o que tem certo limite para trás, você domina. Mas de um certo limite para frente, você ainda não domina. Você vai dominar depois que aquilo ficar velho. Isso é fato, a gente tem que admitir. Mas nós podemos minimizar isso, aumentando as nossas leituras nos manuais de diagnóstico, lendo mais, procurando aprender a usar o multímetro, aprender a ler diagramas elétricos, isso é fundamental também nos diagnósticos. Aprender o que são as medidas, o que é medida de pressão, o que é medida de torque, o que é medida de tensão, o que é lei de ohms. Então são coisas, são bases que a gente precisa procurar aprender para poder facilitar o nosso diagnóstico no dia a dia. Infelizmente tem que ser assim, para a gente ficar bom. Então, a minha dica, o que eu quero que vocês guardem aqui nesse momento, pessoal, é uma coisa simples demais. Não confia no diagnóstico anterior na hora que der o defeito, principalmente nos defeitos intermitentes. Repete todos os testes. Monitora as alimentações para tu poder condenar a saída, para tu saber se a peça realmente monitora naquela hora que está dando defeito. Beleza, pessoal? O que eu tinha para falar para vocês hoje era isso. Ó. Me desculpem aí se eu alterei em algum momento aqui, beleza? Assim nós ficaremos mais fortes, nossos clientes ficarão mais protegidos e nós ganhamos mais dinheiro, porque quando você tem uma mão de obra boa, você atrai o cliente. Isso é fato. Valeu, pessoal? Muito obrigado aí pela atenção de vocês e tenham uma boa noite. Assistam meus vídeos no canal JRC, coloque a mãozinha lá, compartilhe com os amigos. Muito obrigado aí. Valeu?